Expert Talks. Expert Talks. As férias escolares podem ser muito mais do que um período de descanso. E ultimamente as famílias têm procurado alternativas para os filhos, né, Jéssica? Colocando eles em situações aí que desenvolvimento, crescimento, não é isso que está acontecendo? É isso mesmo. Então, a gente está vendo essa tendência dos pais de uma preocupação de ir além do descanso, né? Os pais falam, o que eu vou fazer 30 dias com meu filho em casa? Preciso encontrar alguma alternativa para ajudar no desenvolvimento desse adolescente. Um descanso com aprendizado. Exatamente. E para falar de descanso com aprendizado, a gente está com uma convidada aqui. Apresenta você, vai. Nós estamos aqui com uma especialista que vai contar tudo para nós, como que funciona de fato esses programas de férias para adolescentes. Mas para quem não conhece, Cris Aleixo, uma das maiores especialistas em programas para jovens do Brasil, programas internacionais para jovens do Brasil, e me parece que começa aí nos 9, 10 anos. Fala você, vai, Cris. Bem-vinda, Oi. Cris! Bom dia, tudo bem? Tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês. Sim, eu adoro falar desse assunto. Foi-se a época que os estudantes ficavam 30 dias em casa fazendo nada, ou no videogame, ou, enfim, trancado no quarto, no celular. Não, hoje em dia acabou com isso. E se engana quem pensa, na verdade, que só porque é um programa de estudo alinhado com atividades, é um programa chato de sala de aula. Não é. Os programas são super dinâmicos, são super participativos e vai muito além do idioma, né? Não é? A gente vai falar bastante sobre os tipos de programas mais para frente, mas vai muito além do que simplesmente estudar o idioma. Tem muita coisa bacana acontecendo. E sim, a grande maioria dos pais mandam os estudantes a partir dos 13 anos, né? Mas a gente tem programas a partir de 9 anos de idade. Eu fico pensando, às vezes, assim, né? Que a gente que conhece a Cris há bastante tempo, eu fico admirado com a facilidade, né, que tem. Facilidade para quem olha de fora, tá, Cris? Não vai ficar brava comigo. Não. Não, para montar esses grupos, né? Porque a gente sabe que tem programas na NASA, no Vale do Silício, da Nike, do Manchester. Cris, antes de falar tudo que tem, eu sei que você falou que são mais de 50 opções. Como que é? O que é esse programa? Como que funciona? Quanto tempo? Quando embarca? É só nas férias? Posso ficar além das férias? Conta um pouco pra gente. Isso, vamos fazer uma geral aqui para quem está assistindo, né, pela primeira vez ouvindo a gente falar de programas de férias. São programas que acontecem nas férias escolares de janeiro ou de julho, justamente para não ter nenhum impacto no ano acadêmico. E daí, quais são as principais diferenças, né? Em janeiro, como a grande maioria dos programas acontece no Hemisfério Norte, em janeiro são as nossas férias de verão aqui, mas são as férias de inverno lá fora. Então, o período de férias é bem curtinho. Então, normalmente, os programas de janeiro acontecem em casa de família e eles têm muito foco no desenvolvimento do idioma. E a grande maioria dos programas é para desenvolvimento do inglês mesmo. E daí, os estudantes têm aula na parte da manhã e têm passeios, atividades na parte da tarde. A gente tem um programa muito bacana e muito diferentão para quem já está com o inglês afiado, que é um programa que acontece dentro da NASA, no Cabo Canaveral. A gente até falou dele em algum episódio aí mais para trás, mas é um programa que é para quem já tem um nível de idioma bacana e ele funciona. Então, tem os parques ali da Disney e da Universal, né? Porque, afinal, os estudantes estão de férias. Ninguém é de aço, né, querido? Ninguém é de aço. E daí, depois, de segunda a sexta-feira, eles vão para a NASA e ficam fazendo os simuladores. E daí tem diversas simulações. O programa é bem bacana e está numa categoria que a gente chama de Global Skills. Então, para quem já tem inglês e está desenvolvendo alguma outra habilidade. E não é só para quem gosta ou quer ser astronauta ou gosta de engenharia espacial. Não é isso. É um programa que desenvolve N outras habilidades aí, tá? Bom, aí depois... Isso em janeiro, Isso né? em janeiro, tá? E em janeiro a gente tem alguns outros programas também que combinam aula de idioma com atividade e a gente coloca uma viagem no final, que é uma coisa que tem se solidificado bastante aqui na Rede Experimento. Os programas são super populares, então o que a gente faz? 2 semanas de aula de inglês em Oxford, por exemplo, e aí depois eles fazem um tour de 7 dias em Paris. E daí, nesse tour,
tem uma experiência que enriquece culturalmente o programa, né? Não é só turismo. Eles vão com guia que vai contando um pouco da história. A Europa, né, é riquíssima em história. A gente tem um outro programa que também acontece em janeiro, e esse faz tanto sucesso que a gente repete ele em julho, que eles ficam 2 semanas em Londres estudando inglês, e depois eles fazem um tour passando por Amsterdã, Bruxelas, Bruges, termina em Paris e daí volta para o Brasil. Nossa, que Nossa, humilhação. imagina. É? Olha o 4 repertório países. que esse adolescente vai E o desenvolver em legal uma é que- viagem. eu acho que o legal Exato. disso tudo, né, Cris, é que essa coisa das férias, né, você fala, pô, vou pôr meu filho só para estudar. E ele tem uma atividade, né? Eu acho que isso é o legal. E como você Exato. lembra tudo isso de cabeça, assim, esses mais de 50 opções, né? Os É uma lugares, especialista que tem tudo. É a Cris que desenha, viu, pessoal? Você É. que está aí em casa assistindo com a gente, é a Cris que desenha todos os né? programas. Sabe os detalhes. Né? Pensando como que vai ser para cada perfil de estudante, qual é o melhor. Vamos qual é o sair do melhor programa. roteiro. Se você falasse assim, eu tenho minha filha, você, Cris, né? Eu sei onde eu colocaria, né, as minhas filhas para Vai participar. colocar daqui a pouquinho, hein, mano? Em breve. Mas eu sei onde elas, eu sei para onde elas vão, porque é uma coisa que eu gosto. Pode ser que mude com o gosto delas, mas se você tivesse que colocar o seu filho hoje, em qual programa você, Cris Aleixo, colocaria? E você que conhece, fale um que você colocaria. Vou dar Bom, tudo que eu desenho aqui, eu não sou mãe, mas eu tenho sobrinhos, né? Tudo que eu desenho, eu ligo pro meu irmão e falo, ó, já sei onde é que o Breno vai, já sei onde é que a Maia vai. Quer colocar eles em todos, né? Eu quero colocar em todos. Porque eu fico super empolgada mesmo quando eu estou desenhando. Mas eu só quero fazer voltar aqui. Antes a gente falou de janeiro, vou falar um pouquinho de julho e depois eu te falo da minha boa. escolha, tá? E daí, em julho, como são as férias de verão no hemisfério norte, as opções são infinitas. Aí, para todo o perfil de estudante... Mais opções em julho, então. Muito mais Tá. opções em julho. E com um mix de nacionalidades muito mais rico, tá? Porque lembra, né? Em janeiro, na verdade, tem férias aqui no hemisfério sul. Então, o número de pessoas que vão viajar é menor. Você vai pegar mais latinos do que europeus, talvez. Né? Exatamente. Quando a gente chega em julho, é uma gama enorme porque está todo mundo de férias. Então, você junta com a Europa, que né, tem uma todo. diversidade cultural gigantesca, exatamente. Então, todo mundo interagindo junto ali. E daí, a grande maioria dos programas acontecem ou em boarding schools, que é uma experiência incrível, na minha opinião, porque a gente não tem esse conceito de boarding school aqui no Brasil, né? Ou em campos universitários, que também é uma experiência à parte, porque a infraestrutura das universidades é maravilhosa, né? Então, daí, as opções são infinitas, como a gente falou. Então, a gente tem tanto curso de idioma, continua tendo idioma para estudar em julho, e daí não só inglês, né? Cada vez mais os adolescentes, até pelo aumento do número de escola bilíngue aqui no Brasil, a gente sente que os jovens já chegam para a gente com um nível de inglês muito bacana. E eles são muito elogiados pelas escolas lá fora, que eles já chegam com um nível bacana. Então, hoje a gente sente que o número de pessoas que busca italiano, alemão, francês, e até a Ásia, que também está surgindo aí devagarzinho, mas que está dando um boom enorme. Então, assim, as pessoas buscam cada vez mais coisas diferentes. E daí, Mal, respondendo a sua pergunta, a gente tem um programa... Se eu tivesse um filho, a gente tem um programa de engenharia automobilística que acontece na Dallara Academy, que fica em Parma, a mais ou menos 40 minutos de Parma. E, para quem não conhece, a Dallara, na verdade, é a maior fabricante de motores para Fórmula 1 e de Fórmula 3. Então, os meninos estão lá dentro de um centro de especialista automobilístico, na verdade. Então, é uma experiência para a meninada que gosta de engenharia, que gosta de velocidade, que gosta de carro. Esse foi um dos lançamentos... Tecnologia, né? Esse foi um dos lançamentos que a gente trouxe para a rede agora em fevereiro, março, e que é uma coisa que assim brilhou muito o meu olho. E também outra coisa, né? Bacana até para os pais que estão nos ouvindo, o quanto a Experimenta é preocupada com segurança e com qualidade de programa. Todo programa que a gente lança, a gente vai em loco visitar, né? A gente tem uma feira que acontece sempre em novembro na Alemanha. Eu sempre participo da feira. Quando acaba a feira, a gente vai visitar as escolas, a gente visita a acomodação. Então, é uma coisa muito... Saber onde eles vão ficar, exatamente. Né? E qualidade dos programas. Mas a gente vai fazer né? essa pergunta já da segurança, né? Porque Sim. é uma coisa que
Que os pais eu se trabalho na preocupam, né? Experimento, eu sei como que funciona, então eu posso fechar meus olhos, eu sei como você seleciona os líderes, Sabe né? que eu sou Porque chata, né, Mal? muito. Não, eu acho que Chata não, criteriosa para garantir isso. a segurança de É todos isso, porque eu acho o que a nosso Cris, tesouro. ela lida com a maior joia de um pai e de uma mãe, né? Toda certeza. Eu que tenho filho pequeno agora, as pessoas me falavam, eu falava, nossa, agora eu vejo o quanto isso é importante, então eu fico pensando, pô, se o líder não for bom, se... A gente vai te perguntar, mas eu quero escutar dela aqui. Vamos Qual lá. o seu programa? Ó, o meu programa favorito, pensando no perfil dos meus... não tenho filhos, né, Mal? Mas eu tenho 2 sobrinhos. E aí, pensando no perfil deles. O primeiro, com certeza, seria Manchester. O Manchester City. Manchester City, A porque grife eu tenho- do futebol, né? Eu Bobinha tenho um você, sobrinho né? que é apaixonado por futebol, então eu acredito que ele adoraria vivenciar esse intercâmbio. E aí, pro meu segundo sobrinho, ele já gosta mais de tecnologia, então eu já iria mais para um Silicon Valley, né, que é o nosso programa que é lá no Vale do Silício, então eu já indicaria para ele, porque ele gosta dessa coisa de tecnologia. Tá então... inteiradinha, né? Tá. eu já tenho aqui, Ela ó. tá estudando. Ela Tá E eles estudando. falam pra mim, ô tia, né? Qual intercâmbio eu posso fazer? Daí eu fico lá pra minha irmã. Olha, leva eles pra esses 2, né? Cada um com seu perfil. Isso que é legal, né? Que a gente consegue mapear o perfil do estudante e entender qual é o intercâmbio que mais faz sentido. Esse é o ponto, né? Por isso que eu quis perguntar. A gente tem. Eu tenho uma outra opção aqui, mas não vou ficar falando. Vamos deixar a nossa entrevistada, mas é isso. 2 opções aqui. A Cris deve ter. Essa Da Dalara? eu mesmo falo, pô, tô aqui há tantos anos. Ela lança tanta coisa nova que a gente não consegue nem acompanhar, né? Mas, Cris, você falou um ponto importante, que é a segurança. Como esses estudantes são preparados? Vai alguém junto com esses meninos? E se ele fica doente? Eu tô pensando aqui, eu sei que são as perguntas que os pais Como fazem. pai. Eu sei, né? Lógico, Mas lógico. se eles ficam doentes, quem são esses líderes? Como que eles são selecionados? Conta um pouco. Quem faz essa... Eu vi que tem um Léo Freiman envolvido em umas preparações aí. Como que funciona isso? Conta pra gente. A gente tem um cuidado, é o que você falou, Mal. Quando o pai entrega, entre aspas, né, os filhos para que a gente embarque numa viagem de férias, eles estão realmente dando a maior joia deles, né? Então, a gente tem muito, muito cuidado e muita responsabilidade em operar os programas. Eu acho que essa é uma das nossas grandes características, assim, sabe? Um dos nossos grandes diferenciais, eu diria. E daí, falando em segurança, na verdade, a gente tem 2 tipos de programa. Os estudantes que embarcam individualmente e os estudantes que embarcam em grupo. A grande diferença entre eles é que o que viaja individualmente, ele vai sem um líder, né? E normalmente é aquele estudante que já viajou outras vezes, que já fez um grupo, que já se sente mais seguro para fazer isso, imigração. na verdade, Ele né? quer isso, ele quer um desafio maior. Podemos E eles- dizer que esses seriam para adolescentes um pouco mais independentes? Já ou ainda... Não, um pouco mais independentes, um pouco mais maduros. E assim, e não está diretamente ligado com a idade, tá? Você vê adolescente de 14 anos que está super preparado para ir viajar sozinho. Verdade. E tem um outro de 14 que não, que ainda quer viver uma experiência, precisa de uma experiência prévia com um group leader, né? Ainda se sente inseguro. E assim, o estudante que embarca sozinho, ele está sozinho, entre aspas, somente durante o voo, né? E que não tem nada, né? Não tem como ele fugir durante o voo. Então, ele embarca e quando ele chega no destino, ele já vai, logo depois que pega a mala ali, que faz a imigração, pega a mala, ele já tem alguém da escola esperando por ele. Então, vai ter uma plaquinha lá com o nome da escola ou com o nome do estudante. A partir desse momento, ele já está sob supervisão do time da escola 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, não é porque ele não está embarcando com um group leader aqui no Brasil que ele, não, é mais, sei lá, Ele vai ter um menos líder seguro e quando tal. ele chegar lá e um Quando líder ele gringo, chega lá. né? Isso Exatamente, independente é um staff de onde ele ficar, né? Em casa de Independente família ou do- residência estudantil, ele... independente do programa. A única diferença é que em casa de família tem um trecho que eles fazem da casa para a escola de transporte público. Esse trecho, obviamente, ele faz sozinho ou com um coleguinha que está dividindo a casa ou o quarto com Mas ele. a família também ensina, tudo é muito seguro, Tudo né? Às é vezes muito vai até, já fiquei seguro. sabendo que até vai, o primeiro dia de aula, vai até junto para fazer o vezes. caminho, né? E a Depende, gente né? tem alguns destinos, na verdade, quando o transporte público não é bacana, tipo Los Angeles, Estados Unidos, tem bastante que o transporte público é bem ruim. A Flórida, de uma maneira geral, Los Angeles não é legal. Então, tem famílias que combinam
combinam ali, como elas moram meio que na mesma vizinhança, cada dia uma família leva 4 ou 5 adolescentes no carro quando não tem transporte público. Então, assim, não é porque não está embarcando com o líder que o programa deixa de ser seguro, tá? É super seguro, é muito mais relacionado à maturidade e segurança do estudante, autoconfiança, na verdade, não segurança, do que a segurança do programa. E o outro tipo de programa, que normalmente os pais preferem para a primeira viagem, e a Experimento tem um número enorme de programas em grupo, são esses estudantes que embarcam em grupo, num grupo da Experimento, com um grupo líder, daí todo mundo se encontra aqui no aeroporto de Guarulhos. E daí a gente tem, enfim, destinos diversos para Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, e a nossa novidade, que é Coreia do Sul, né? Que também com essa onda de K-pop, com essa onda dos doramas aí na Netflix. Um destino super em alta, né? E ela tá toda empolgadinha alta. com a Coreia, porque ela esteve lá visitando, né? É incrível, é incrível. Comprou uns makes novos. Nossa, né? Você não tá vendo como a pele tá então, pele boa, né, Cris? São os makes coreanos. Mas brincadeiras à parte, é isso mesmo. A gente cada vez mais fica atento a novos destinos e coisas novas para que o jovem evolua. E o que é mais bacana, a gente tem uma reincidência de estudantes muito grande aqui na Experimento, né? Então, tem o estudante que faz um programa de férias, e aí depois ele quer fazer outro programa de férias, ou ele quer fazer high school, ou ele quer fazer depois programa universitário. Então, assim, isso é muito comum no nosso dia a dia. Tem uma jornada, né? Tem uma jornada. Então, você imagina... Começando por programa de férias. Começando por programa de férias. Então, você imagina a responsabilidade, né? E outro dado muito importante aqui no Experimento, grande parte dos nossos estudantes vem por indicação de outros que já fizeram o programa. Então, é uma coisa que a gente cuida realmente muito. Tem muito cuidado com segurança, com a entrega, a gente acompanha todo dia, a gente tem grupo de WhatsApp com um grupo líder, e a gente fica o tempo inteiro em contato com eles e sabendo o que está acontecendo, como é que está indo. E muitos colégios no Brasil viajando com a Experimento, muitos colégios gigantes aí, que não dá nem pra gente, não sabe nem se pode falar os nomes, né? Mas o número de parcerias é muito grande, muito né, grande. Cris? Então, acho que isso é uma coisa que... Quando eu entrei aqui, a Cris fazia, 2, 3 programas, né? Quando ela entrou. Hoje, a maior nota de satisfação dos clientes é dos programas de férias, né, Cris? Eu acho que aí é o começo da jornada. Quando o programa é bom, por isso que a responsabilidade dela é muito grande, né? Porque dali saem outras viagens, né? Porque o pai se sente... então eu fiz a primeira, foi bom, né? Foi ótimo, quero que meu filho desenvolva mais. Olha a responsa dessa mulher, hein, Jéssica? Não, e você que estava falando, me lembrei de um agora, você que estava falando para o seu sobrinho que gosta de tecnologia, você falou do Vale do Silício, a gente tem um programa novo no portfólio também, que é de inteligência artificial em Singapura. Nossa, tá olha bom que diferente. Você? Muito bacana, né? Olha só. E você sabe que né, Singapura, Taiwan, a China, é onde está a NVIDIA. Eles fabricam todos os chips aí de celulares de todas as fábricas estão lá, né? Exato. NVIDIA, né, que é uma das maiores empresas do mundo, né? E cada vez mais está indo para esse lado de destinos diferentes, né? Por isso a gente está lançando Itália, a gente tem Bélgica, a gente tem Ásia, porque é isso. Muitos adolescentes, como a gente falou, que são, né, reincidentes e tal, já foram para o Canadá, já foram para os Estados Unidos, já foram para a Inglaterra, já estão com o inglês super bacana, e daí eles querem algo mais, né? Então a gente tem que ficar sempre atento às novidades aí. Ô, Cris, e você como super especialista em intercâmbio para adolescentes, o que o pai, né, pais e responsáveis que estão aqui assistindo com a gente, o que você mais vê de transformação para a vida desse estudante que vai? Claro que a gente sabe que tem toda essa parte... tem mais 10 minutos, ela não vai conseguir falar todas as transformações. Eu vou falar para ela falar em um tweet, então. Mas assim, que a gente sabe que o intercâmbio, ele transforma a vida do estudante, dos pais, e a gente sabe, vou lá, vou aprender, né, um segundo idioma, um terceiro, mas além disso, assim, o que a gente pode
falar com certeza que vai acontecer na vida daquele estudante que vai e aí ele volta. Como é que ele volta transformado? Como que é essa transformação? Mandou bem na pergunta. Essa sua pergunta boa. é muito interessante. E eu já ouvi de vários pais ao longo de toda essa minha trajetória aqui trabalhando com intercâmbio. Mais um programa de 2, 3 semanas. Realmente você acredita que vai transformar um estudante? Transforma, é impressionante. E cada vez mais a gente vê o quanto vamos chamar de educação informal que acontece fora da sala de aula, né? O quanto isso complementa a educação formal, aquela que é do colégio, né? Que é acadêmica, que é dentro da sala de aula, nos modelos que a gente vê hoje em dia aqui no Brasil e no mundo todo, na verdade. Não conflita, muito pelo contrário, ela complementa, porque além de aprender o que ele tem no colégio ali, né, geografia, matemática, língua portuguesa, inglês, espanhol, sei lá, e mesmo as trilhas todas que estão surgindo hoje no ensino médio, né, ele aprende algo que é muito maior. E esse desenvolvimento de soft skills é algo que está sendo muito, muito procurado, tanto para o desenvolvimento pessoal quanto para o profissional. Então, as coisas que parecem, sei lá, meio bobinhas, assim, usar transporte público, que hoje em dia, principalmente nas grandes cidades, que adolescente que anda de transporte público? Quase nenhum, né, por questão de segurança. Então, os pais ou levam e buscam, ou tem Uber, ou tem motorista. Então, os meninos saem realmente dessa bolha. Quando eles chegam lá, comprar o passe de transporte público na máquina, administrar dinheiro. Se eu gastar o dinheiro todo, sei lá, eu comprando o quê? Lavar sua própria roupa. Não vou ter dinheiro para comprar o passe do transporte na semana que vem. Lavar a própria roupa. Uma vez eu ouvi de uma adolescente tão bonitinha. Então, eu tirava a roupa lá na hora de tomar banho, jogava ali na cama, no chão do banheiro, onde quer que seja, e depois, no dia seguinte, a roupa aparece limpinha e cheirosa na gaveta. Dobrada, acha que ela se materializou ali, né? Não. Você uma tem mágica. Como a mágica acontece? Secar, em muitos casos, passar. Assim, então... E, de novo, né, parece que são coisas pequenas, mas não são. E espírito de equipe, né? Quando o estudante vai lá, cada vez mais ele vê diferentes opiniões da dele. Então, de novo, a gente sai da bolha e fala, opa, não tem certo e não tem errado. Os né? valores, né, Cris? É uma coisa que você fala bastante. Muda os valores, né? O jeito que você enxerga, né? A gente que... morou fora, hoje não se preocupa em a camisa tá amassada, não combina a cor com o cor. Eu falo sempre, aqui no Brasil as pessoas se vestem para os outros, lá eles se vestem para eles, né? Então, essas pequenas coisas, né? Tipo independência, tolerância, flexibilidade, adaptabilidade, e muitas outras que a Cris humilha quando fala, porque ela sabe isso mais do que ninguém. Porque ela já viu tanta essa transformação, ela fala, né? Ela é muito legal, cada vez que você conversa com a Cris, você fala, pô, eu tô distante, e olha que eu tenho muitos anos de experimento, talvez meu tempo de experimento é a idade da Cris quase. Quem dera! Mas assim, eu tô muito distante do conhecimento dela, desse programa, e é muito legal ver cada programa saindo um nome. Às vezes ela escolheu lá o nome da Coreia, como chama? Hallyu. Da onde essa mulher tirou esse nome? Eu fico pensando, você é louca. Hallyu é a onda coreana que tá tomando conta do mundo. Mas é isso, né? Você tá inteirado, você tá junto. E é um orgulho para mim poder trabalhar do lado dela e ver as vendas acontecendo e ver a felicidade e o brilho no olho de cada moleque que embarca e que volta, né? Sem dúvida. Sabe coisas que talvez ele não faria se não tivesse vivenciado o intercâmbio, né? Exato. Volta realmente com uma visão diferente, assim, enxerga as coisas de outra maneira. E uma coisa mágica a gente está trabalhando num momento que o adolescente é uma esponja, né? Eles estão ali assimilando tudo, pegando tudo e aprendendo tudo. E detalhe, eles aprendem com aquilo que a gente faz, com aquilo que eles veem, não é aquilo que a gente fala. Então, quando ele vive a experiência ali, não adianta nada você falar para a criancinha, né? Você tem que atravessar sempre no farol verde. Se quando ela está com você, você atravessa com ela no farol vermelho. É o exemplo, né? Então, assim, de novo, são pequenas coisas, mas o jovem, ele é uma esponja,
impressionante. A gente tem sobrinhos, o Mal tem as 2 filhinhas ali, a gente sabe exatamente o que a gente está falando. O quanto as pessoas, o quanto eles pegam, né? E o quanto isso é bom. Então, é uma fase da vida que você está moldando ali, né? O caráter do indivíduo e tal. Então, é uma responsabilidade muito grande. E quanto mais preparado ele tiver, mais tolerante ele tiver, mais maduro ele tiver, mais ele vai ser reconhecido e mais ele vai viver bem com ele mesmo, na verdade, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional, né? Então, a transformação é muito maior do que você falar, eu vou ficar desenvolvendo o idioma. O idioma é uma consequência, na verdade. O idioma vem, né? Ô, Cris, e se a Jéssica, por exemplo, eu quero viajar, meu marido, e quero levar minha sobrinha. Existe alguma coisa para família, assim? Existe? Existe Conta aí pra também, nós. também. Legal. A gente tem, na verdade, é o que a gente chama de programa de família dentro do portfólio. E é isso, é sempre... E não precisa ser necessariamente pai, mãe, o filho, não é? Se você tiver... Quero presentear meu sobrinho. Exato. Né? Se forem membros da mesma família, um tem que ser maior, o adulto tem que ser maior de 21 anos, e o adolescente dentro da idade dos programas de adolescente, ali entre 13 e 17 anos. Exatamente. Certo. E daí embarca, e daí o adolescente faz o programa do adolescente, com as atividades, o que quer que seja, o adulto vai fazer o programa do adulto, e daí eles se encontram no final do dia para jantar junto, e enfim, ir ao cinema. No caso dela, minha irmã que se cuide, então. Você, né? A sua irmã que se cuide, porque você pode pegar os sobrinhos que se cuidem. Vou com eles. Tem muita coisa legal. A gente está chegando ao fim, já passa muito rápido. Eu vou fazer minha última pergunta e você pergunta, Cris, por que investir num programa de intercâmbio? Eu sei, mas eu queria que viesse de você com o seu olhar de gerente desse produto que é apaixonante. Por quê? Mal, eu acho que esse é um dos maiores presentes que um pai, que um avô, quem quer que seja, pode dar para o filho. É algo realmente transformador, como a gente está falando aqui, né? Você vê, de novo, o jovem está tão pronto para aprender, está tão pronto, ele está num momento de tanta transformação e de tantos conflitos internos. Você colocar num desafio do bem, né? Num desafio desse, sabe? Para se virar sozinho, para ser mais tolerante, para aprender um novo idioma, para aprender sobre uma cultura diferente, para aprender a respeitar o que é diferente do seu, para sair da sua zona de conforto. Isso transforma o ser humano de um tanto, assim, que é uma muito coisa... mais barato do que você pode imaginar. Muito mais barato, porque o ganho que isso traz, na verdade, isso não tem preço. Uma semana, né? de Disney, você fica um mês em outro país aí, aprendendo, desenvolvendo. Exato. E assim, e realmente, a experiência da Disney é incrível, os parques são incríveis. Mas é um outro tipo de ganho. Né? Mas é isso que eu ia falar agora. Dá para fazer isso também, viu, gente? Tem programa que dá para conhecer a Disney e vivenciar o que o intercâmbio proporciona. Ô, Mal, mas antes da gente encerrar, ele perguntou o meu programa favorito da Cris, para quem a gente indicaria. E o seu, Mal? Conta aí para nós. O que te vem à mente pensando nas nenéns, que são nenéns ainda, né, gente? Mas assim, tem que pensar a longo prazo. Eu gosto muito do esporte. Eu não tenho dúvida que eu colocaria num Nike Sports Camp. É verdade, né? O da que a Nike. Cris trouxe recentemente essa parceria com a Nike. Eu não sei se elas vão gostar de futebol. Eu gosto, mas eu não quero empurrá-las. Mas Por favor, né? Deixa as meninas. Mas no esporte vão ser empurradas, porque eu vejo o esporte como aprende a disputar, aprende a querer vencer. Disciplina. Eu ia acreditar. Sabe perder, aprende a saber perder. Sensacional. Né? Eu tenho um amigo que senta aqui perto da gente, ele aprende a perder todos os dias, né? Então... não vamos para isso. Não vou falar o nome dele agora, que ele não está prestando atenção aqui. Mas é isso, o esporte, ele ajuda a gente a... Então, sem dúvida, seria um Nike Sports Camp. Queria até parabenizar a Cris. É verdade, esse programa tá incrível. É incrível, tem muitas modalidades, né? Então você pode fazer... eu não gosto de voleibol, vou jogar basquete, eu não gosto de... E com a chancela da Nike. Exato, alguns dos melhores treinadores do mundo. É igual o Manchester City, você vai jogar dentro do CT do Manchester, com a chancela do Manchester City. Vivenciar como que seria mesmo da profissionalmente. NASA, uma chancela da NASA. Essa mulher aqui, ela é amiga do Trump, não é possível. Ela só traz as marcas fortes aí. Tenho meus contatos. Tem os contatos, né, Cris? Então, seria o Nike Sports Camps. Que legal, que legal. Certeza. Muito bom. Boa escolha, Mal. Boa escolha. Certeza. Mas para encerrar, vamos lá. Vamos lá. Cris, olha...
para os pais que estão assistindo aqui, que estão, né, a gente está se aproximando de férias escolares e aquele pai que está porque os pais já ficam desesperados, né? Eu vejo pela minha irmã, meu Deus, as férias se aproximando, o que eu faço com meus filhos? Vem buscar, né, Jéssica? Vem buscar, né? Aí sobra pra tia, né? Ai, distrai eles aí, pelo menos no final de semana. Boa. O que você falaria para esse pai, para essa mãe que ainda não deu o primeiro passo? O que você falaria para quem está assistindo a gente agora para, de fato, olha, vai. Faz sentido Deu o meu filho. passo, né, Cris? Deu o primeiro passo. E a hora é agora, né? Confia. Eu acho que o mais importante é... Tem que confiar na empresa, tem a nossa história aí de mais de 60 anos, né? Alguma coisa a gente está fazendo certo, né? Porque a gente está aqui há 60 anos, embarcando cada vez mais jovens para esse mundo todo. É uma empresa extremamente responsável. Então, assim, a hora é agora. Eu acho que confia na empresa, procura o programa que, né, mais vai ao encontro daquilo que os seus filhos querem ou buscam ou procuram, para que as férias também sejam uma coisa divertida, leve, né? Leve, não é aquela coisa, não, vou parar de estudar na escola e vou ter que estudar na série. Não é isso, não tem nada a ver com isso. Ampliar o repertório, né? Exatamente, são dias completamente diferentes dos dias que eles vivem no colégio, aqui no período letivo, né? A gente tem vários programas já estão com as vagas esgotadas, porque a gente já está aqui, né, preparando embarque aos 45 do segundo tempo, mas a gente tem algumas vagas ainda e tem, como a gente falou aqui, né, diversas opções em diversos países para todos os gostos, para todos os interesses, para todos os perfis. E é isso, para corre quem que dá está em tempo. casa, a Cris está falando das vagas esgotadas para julho de 2026. A gente já tem uns programas, boa parte lançados em julho de 2027, inclusive alguns de 27 também com vagas restritas, porque são os programas mais tradicionais, né, Cris, que vendem muito rápido. Que lotam muito rápido. Que lotam muito rápido. Mas, para terminar, eu quero agradecer e falar mais uma vez aqui, eu sou fã de carteirinha da Cris, pelo que ela faz. Eu me emociono aqui porque eu vi o começo dela e eu sei o quanto ela luta para esse programa acontecer, o quanto ela sofre. E eu acho que quando você é apaixonado por um negócio, você sofre quando vai bem, você comemora e você luta para que ele melhore e não para. Então, parabéns, Cris, para quem está te assistindo. E quem quiser falar com a Cris, eu vou numa loja de experimento, mas eu quero conhecer a Cris. Manda chamar? Como que funciona aí, Cris? Pode mandar chamar, Mal. Normalmente a gente tem, né? As lojas estão super preparadas lá, mas se alguém quiser falar comigo, quiser que eu participe do atendimento, estou super à disposição. Pessoal, então, muitíssimo obrigado. Cris, obrigado. Jéssica, mais uma vez, obrigado. Obrigada a todos, gente. Foi um prazer. Cris, obrigada novamente. É sempre um prazer ter você aqui. Obrigada. Você sempre conta com tanto prazer, né? Dá vontade de levar todo mundo para todos os programas. Deixa seu like e se quiser receber um orçamento, escreve quero aí, a gente entra em contato com você e te manda as opções. E até a próxima. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal. Expert Talks. Expert Talks.